Olá, o programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste aqui pela TV Destaque, no canal 15 da NET e também pelas redes sociais. Eu vou falar pelo Facebook, facebook.com/tv.destaque. E eu quero convidar você para conhecer o que vai ser notícia aqui no programa Chave do Negócio desta quinta-feira. Males do passado. Empresários estão aplicando técnicas de busca do passado para melhorar suas aplicações nos negócios. Um mundo à parte. Sessões de constelações sistêmicas vêm sendo usadas para ajudar a resolver conflitos nos tribunais. A técnica já é aplicada por um juiz no Fórum de Itabuna, na Bahia. Qual o segredo? Você vai saber como e por que as constelações sistêmicas estão sendo utilizadas e também qual o percentual de sucesso nas sessões. E a minha convidada hoje do programa Chave do Negócio é a Mônica Spínola. A Mônica Spínola, ela é empresária, dona da MS Constelações Sistêmicas. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, nós estamos de volta, o programa Chave do Negócio está no ar. Hoje nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, normalmente o programa ele é gravado, mas hoje eu estou recebendo aqui a Mônica Spínola. Mônica Spínola, ela é empresária, dona da MS Constelações Sistêmicas e hoje nós vamos falar sobre constelação. E eu estou recebendo aqui também a visita do meu amigo Bueno Ferraz, Ivo Bueno Ferraz. Seja muito bem-vindo, Bueno. Na semana que vem a gente grava um programa, né, Bueno? A gente estará semana que vem aqui junto, apresentando o programa que vai ao ar na próxima terça-feira. E também o Hernani, que é o dono lá do Rancho da Traíra, lá em Mogi das Cruzes, né? Muito obrigado, Hernani. Seja muito bem-vindo aqui à visita ao programa Chave do Negócio. Muito bem. Falando sobre constelações sistêmicas, eu quero falar o seguinte. Empresários estão aplicando técnicas que buscam o passado para melhorar as suas aplicações no negócio. Mônica, seja muito bem-vinda pela primeira vez ao programa Chave do Negócio. Muito obrigada, Reinaldo. Boa tarde para todo mundo. Eu quero falar com você, Mônica, sobre esse assunto exatamente. Você que opera... Aliás, vamos conhecer constelação sistêmica. O que é constelação sistêmica? Constelação, Reinaldo, é uma terapia breve que olha para a ancestralidade. Ela tem origem num terapeuta alemão, tá? O Bert Hellinger, que observando como é que eram essas histórias da ancestralidade, como funcionam os relacionamentos. E ele viu que existem repetições dentro das histórias familiares. Então a gente vai olhar para isso, como que essas histórias se repetem. E a constelação ela é baseada em 3 leis, 3 ordens que a gente chama. Então a primeira é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer à sua família de origem, todos que foram concebidos dentro daquela família, tá? Depois a segunda ordem é a hierarquia, então todos têm um lugar certo dentro da família, precisa ser seguida essa hierarquia. E a terceira ordem que é o equilíbrio entre dar e receber, tá? Então baseado nisso, a gente vai olhar onde existem os erros, vamos dizer assim, as exclusões, as inversões de hierarquia, onde o equilíbrio foi rompido.
E aí isso é que traz os problemas para as dinâmicas da nossa vida. Então a gente vive consequência do destino de outras pessoas da nossa família. Eu estava fazendo uma liçãozinha de casa lá e fiz uma pesquisa sobre o Bert Hellinger. Isso. Né, que essa técnica, antigamente, originalmente, ela foi conhecida como terapia familiar. Né? Isso. Terapia familiar, denominada de constelação familiar. E aí a gente tem aqui, nessa liçãozinha de casa que eu vi, a gente tem essa coisa exemplos, né? Citando exemplos sobre a constelação, uma família de suicidas. E fora do ar, nós conversando, você estava me falando de um case que você viveu, né? De uma terapia que você fez, de uma família de suicidas, né? Isso. Como é que é essa relação? Como é que a gente consegue descobrir e impedir que essa continuidade, né, de suicidas dentro da família possa ser interrompida por meio da constelação? Tudo que acontece na família da gente está no sistema. O que é o sistema? É como se falasse, o que é um Wi-Fi? Tá? O Wi-Fi todo mundo conhece, você não enxerga, mas o teu celular consegue conectar aquilo. Na nossa molécula do DNA, existe também todas as informações, não só biológicas, de cor dos olhos, cor do cabelo, mas também todas as informações do que aconteceu naquela família. Então, você traz essa informação, tá? Isso é o campo morfogênico, morfogenético. E dentro desse campo, existem as repetições de algo que ficou mal resolvido na ancestralidade. Então, as coisas vão se repetindo para mostrar que existe alguma coisa que originou tudo aquilo. Um trauma inicial, vamos dizer assim. E através da constelação, a gente tem acesso a esse campo e chegando aonde isso se originou, a gente consegue observar o que aconteceu lá, colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Às vezes ela não foi honrada como deveria, às vezes ela foi tida como um ladrão, como alguém que não deveria pertencer, foi excluída da família. E a hora que a gente tem esse acesso, a gente consegue corrigir isso no sistema e não precisa mais se repetir. Como no caso que você comentou dos suicidas. E aí você consegue interromper? Sim, sim. A gente consegue olhar e olhando para a causa original e dando uma resposta final, vamos dizer, justa para aquilo, a gente consegue parar de repetir essa história. Esse caso, você pode falar dele? Ou não? Posso, Como é que foi exatamente? A gente tem 2 minutos e pouquinho, acho que dá para falar, né? Dá. O que aconteceu? Era uma família onde um casal estava brigando muito, né? E aí a esposa me chamou e eu fiz esse atendimento só com ela. E, então a gente atendeu com os bonecos, estão até aí se você que depois quiser mostrar. Eu quero, depois a gente pega. Legal, depois do break a gente mostra. Então com os bonecos a gente colocou ali o casal para olhar. Como eu digo, todo relacionamento é uma engrenagem, a gente precisa olhar os dois lados da engrenagem. Olhamos o lado do marido, ele tinha uma questãozinha com a mãe. Ok, resolvemos ali, tudo bem. Aí fomos para o lado dela. A hora que chegou do lado dela, o que tinha no campo dela? Que tinha muitos mortos na família dela, muito perto dela. Aí ela falou, meu irmão se matou. Assim, muito banalmente ela falou. Aí eu falei, tem mais. Ela falou, 2 primas, tem mais, 3 tios. Então era uma família de suicídios recorrentes. E nessa representação que a gente estava fazendo com os bonecos, eu já tinha colocado os bonecos representando os 2 filhos desse casal. E um dos bonecos era como se eu falei para ela, um dos seus filhos olha para isso, para essa repetição de suicídios. E aí que ela se assustou e falou, o de 14 anos jogava futebol e basquete, agora ele só olha site de armas na internet. Ou seja, ele era um potencial suicida. Isso, ele era o próximo. Tá? Então, o que acontece? Para a constelação... E deu certo, ele conseguiu... Sim, para a constelação não interessa onde foi que aquilo aconteceu, quem que fez. Interessa o fato. O fato era que um antepassado dela foi para uma guerra e voltou vivo. Herói de guerra bom é herói? Morto. Então, o que ficou no sistema? O que era ideal para ele? Ter morrido, porque ele não foi reconhecido como um herói voltando vivo. Na hora que você mostra que ele é um grande herói,
afinal de contas, ele foi para a guerra, ele voltou vivo e deu origem a essa família, isso pode parar. Deu umas 3 semanas, essa mulher me ligou falando que o filho voltou a jogar futebol e basquete. Que legal, quero conversar mais sobre isso também, falar mais também sobre o assunto voltado à constelação aplicada dentro das empresas. Vou chamar um rápido intervalo, a gente volta já já. Cansaço, indisposição, mau humor e a terrível falta de libido são um dos sintomas mais comuns para as pessoas que estão expostas aos estresses do dia a dia. Para reverter essas e outras tantas doenças da modernidade, pesquisas realizadas com uma raiz encontrada nas cordilheiras andinas, mais precisamente na região do Peru, apontaram a maca peruana, ou Lepidium peruviano chacón, que é seu nome científico, como um extraordinário aliado no combate a tudo isso. E para você ter acesso a todas as propriedades dessa raiz, chegou o Super Vitara, um produto totalmente natural e com a melhor qualidade de manipulação. Super Vitara é apresentado em 2 versões, Super Vitara Homem e Super Vitara Mulher. Com Super Vitara Homem, você vai melhorar o seu desempenho sexual, além de te auxiliar em problemas como ejaculação precoce, impotência, falta de vigor físico, vai melhorar a sua qualidade de vida e a autoestima. Com Super Vitara Mulher, você aumenta o desejo sexual, combate a indisposição, melhora a lubrificação e auxilia nos sintomas da TPM e da menopausa. Totalmente natural, sem contraindicações e sem efeitos colaterais indesejáveis. Além de ajudar no seu desempenho sexual, o Super Vitara também vai agir positivamente contra o seu mau humor, o estresse, indisposição. Sabe por quê? Porque ele é rico em ferro, potássio, magnésio e zinco. E mais, Super Vitara contém fitoesteróis, muitos ácidos graxos essenciais, além de proteínas, carboidratos, fibras, o que vai ajudar a combater aí o seu estresse, a depressão, vai fortalecer o seu coração, vai regular o inchaço do corpo e vai melhorar a sua qualidade de vida. Não perca a oportunidade de dar um grande salto em sua vida. Liga agora para um desses telefones, 3042-6078 ou 3034-6467. Vou repetir, 3042-6078 ou 3034-6467 e adquira o seu Super Vitara Homem ou Super Vitara Mulher em condições especiais. Um pacote com 120 cápsulas, suficiente para mais ou menos uns 60 dias, por apenas R$ 117 ou em 3 parcelas de R$ 39,00 no cartão ou no cheque. Ah, você também pode optar pelo kit com 2 potes. Pode ser um de cada, ou seja, um para o homem e o outro para a mulher. Também com 120 cápsulas cada, pelo preço de R$ 198, gente, ou em 3 parcelas de 66, sem juros no cartão de crédito ou cheque. Ou seja, se você comprar para você e para sua mulher, você ainda vai pagar mais barato. Liga agora e viva uma nova etapa em sua vida com o Super Vitara. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430, 2440-3430, com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Adega do Beto, a maior distribuidora de bebidas de Guarulhos, com fácil localização. A Adega do Beto tem tudo em bebidas para abastecer o seu comércio. Você que é proprietário de bar, restaurante ou dono de buffet, pode agora ter os melhores preços e entrega garantida. E para você que vai fazer a sua festa em casa, também pode contar com as maiores variedades de bebidas, com as melhores condições de pagamento. Conheça a Adega do Beto, Alameda Yayá 271. Faça seu orçamento sem compromisso. Adega do Beto, tradição em servir bem. Telefone 2440-8234. 2440-8234.
Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo. E para você que ligou a TV agora, TV Destaque, canal 15 da NET, vou apresentar a minha convidada, que é a Mônica Spínola. Mônica Spínola, ela é empresária do setor de constelação sistêmica. Ela é dona da MS Constelação, né, Mônica? Isso. Mônica, no último bloco nós falávamos, você deu um exemplo, deu um case falando sobre uma família de suicidas, né? Sim. E eu também chamei no bloco passado, né, que empresários estão aplicando técnicas, né, de constelação para melhorar nos negócios. Como é que isso funciona? Antes eu queria mostrar para você, telespectador que está nos assistindo, a Mônica trouxe para a gente aqui os bonequinhos, não precisa nem fechar não, Betão, acho que já está bem visível, os bonequinhos aqui em que ela representa, né, as famílias das pessoas na constelação que a gente faz. Muito bem, falando dos empresários. Como é que isso tem sido feito? Como é que os empresários estão usando o método de constelação para poder aplicar nos negócios? Tá. A constelação organizacional, que a gente chama, é o que olha para as empresas. Então, a empresa, ela funciona como se fosse uma família. Então, ela tem os fundadores, que seriam os pais dessa empresa, tá? Ela tem para quem esse dinheiro olha, para onde a empresa olha. Então, ela tem uma função ali, né? De falar, ela vai funcionar porque ela tem clientes, então ela tem que servir aos clientes. Então existem regras, como eu falei, a hierarquia, quem pertence, quem não pertence. Então dentro de uma são empresa, aquelas três ordens. Isso funciona tanto na família como dentro de uma empresa. Então se existe um contrato social, por exemplo, que existe um sócio fantasma, ele está dentro ou ele está fora? Então ele pertence ou ele é um excluído? Como é que funciona isso? Então, dentro de uma sucessão familiar, quem hierarquicamente seria o próximo a assumir uma empresa? Então, não é qualquer um, não é qualquer coisa. Em termos de salários, o que é o certo entre o equilíbrio entre dar e receber? Você foi contratado para fazer essa função e receber tal salário. Se essa função acaba agregando outras coisas e esse salário não é revisto, fica desequilibrado e isso acaba atrapalhando o relacionamento da empresa com esse funcionário. Empresas que têm excesso de funcionário, geralmente um adoece, acontece alguma coisa que eles têm um revezamento para poder mostrar que está sobrando gente. Então, existe uma série de coisas que se mostram dentro das empresas e que pode ser usada a constelação para olhar para isso. Agora, efetivamente, na prática, como é que isso é aplicado, Mônica? Como é que você chega numa empresa, você se reúne com os sócios, com os funcionários, com os colaboradores? Como é que isso funciona? Quem pode olhar? Quem resolve alguma coisa pela empresa. Então, normalmente, são os próprios donos das empresas, os sócios, que vão chegar e falar, Mônica, eu estou com tal problema dentro da minha empresa. E a constelação ela pode ser feita com os bonecos, como eu falei, ou com pessoas representando. Então, suponhamos que nós vamos ter um grupo, tá? Em que você vai representar um sócio e a gente faz isso sem falar quem é quem, suponhamos. Para você olhar, os sócios estão sentados comigo e ele sabe dos representantes quem está representando o quê. Então, para onde o dinheiro olha? Porque às vezes o dinheiro olha mais para um sócio do que para o outro. Porque um olha com amor para a empresa, o outro acha que aquilo é só para ganhar dinheiro. Então, existe um monte de coisa que a gente vai ter, os elementos que vão se mostrando para colocar isso na ordem. Porque tudo que está fora da ordem atrapalha o dinamismo da coisa. Fora do ar, você comentou comigo também, que eu achei muito interessante para o nosso telespectador. Ela falou que tem nós somos impulsionados como uma flecha, né? Nós somos a ponta da flecha. Isso. E o que vem na sequência Isso. são os familiares, né? Então, assim, você está na ponta da flecha, aí você tem o pai e a mãe, aí você tem mais 4 aqui. 4 avós, 4 8 avós, bisavós, 8 bisavós e por aí vai. 16, 32. E se há um problema lá atrás, essa Isso. flecha ela tem um desvio, ela Isso. não vai para o alvo. Isso. Mais ou e menos... aí você não entende o porquê, você faz tudo certinho, direitinho, e o que você lançou naquela direção não chega. Porque é como se tivesse alguma coisa torta ali. Te puxando. Te puxando, então ela desvia para aquele lado. Então você fala, poxa, o que está me desviando aqui? A hora que você olha e resolve aquilo acalma, vamos dizer assim, dentro do sistema, e a flecha volta a ter
uma coisa mais direcionada, mais certa. Agora, o que isso tem a ver com religião? Nada. Absolutamente nada. Nada. É científico. É extremamente científico. Então, as religiões, vamos dizer assim... Científico, quando você diz científico, você vai buscar no DNA da pessoa através do psíquico dela. Mais ou menos a hora por aí, que você está presente e me fala, eu quero fazer uma constelação, é como se você me desse a senha do Wi-Fi da tua família. Tá? Você me dá a autorização para olhar o que acontece. E todo mundo tem essa percepção do campo, é que a gente não usa. É aquela história do uso e desuso, e a gente acaba atrofiando essa possibilidade de usar. Mas isso todo mundo tem. O negócio é desenvolver, como no caso da formação que eu fiz para isso, e a gente desenvolve para conseguir enxergar o que tem através de você. Através da sua história pessoal, existe um campo maior, que é o familiar, e existe um campo ainda maior, que é o universal. Então, você está a serviço não só da sua vida, como da história da sua família, como da história da sua nação. Você tem um papel no mundo, você tem um papel no universo. E se você está bem posicionado, você exerce com precisão aquele seu papel. E se você está emaranhado, que a gente chama, tá? Você está preso a uma história e não consegue expressar todo o seu potencial. Você acaba não exercendo tudo aquilo só para mostrar que tem alguma coisa mal resolvida. Isso a gente consegue falar também sobre depressões, sim, sobre doenças degenerativas? Sim. Muita tudo coisa isso você é consegue? vista, sim. Dores nas costas, você consegue descobrir Tudo. alguma coisa que pode Sim. ser alguma coisa relacionada? Sim. Muitas doenças, na verdade, quando você tem uma doença, o que você quer? Se livrar dela. Muitas vezes, o que aconteceu com alguma pessoa que tinha um comportamento que não era adequado? A família queria se livrar daquela pessoa. O assunto está muito interessante, mas eu tenho que chamar um rápido intervalo. Mônica, desculpa te interromper, Vamos lá. ruim interromper assim, mas já a gente volta, eu vou chamar um rápido intervalo, não sai daí que o assunto está bacana. Até já. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Óculos, pensou em Ótica HD. As melhores marcas pelos menores preços. Exame de vista computadorizados todos os dias para você, cliente HD. Estamos falando de 5 lojas somente aqui em Guarulhos. Ligue agora mesmo e informe-se. Ótica HD. Visão em alta definição. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses.
Muito bem, o programa Chave do Negócio está de volta depois desse rápido intervalo. Hoje nós estamos fazendo um programa ao vivo, diferentemente dos outros dias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho. Neste momento, os nossos relógios aqui, pelo menos o meu, do meu pulso aqui, 15h40. Eu estou aqui com a minha convidada, Mônica Spínola. Mônica Spínola, a gente está falando sobre constelação sistêmica. Mônica, constelação tem sido usada também no campo do direito, né? Sim, o direito A gente sistêmico. recentemente a gente viu uma matéria no Fantástico onde um juiz lá de Itabuna, que aliás é seu amigo? Eu participei já de vários workshops dele. Com ele? Isso. E ele chama Sam Stork. Sam Stork, lá em Itabuna, no Fórum de Itabuna, ele está resolvendo conflitos por meio de constelação. Isso. Você sabe como é que funciona o trabalho dele ou não? Então, o que você vai olhar? Porque quando tem uma briga, vamos dizer assim, de um casal que está se separando, tá? O que existe por trás, de fato, daquela briga? Normalmente, o que a gente busca é reconhecimento. Então, você quer que o outro reconheça que ele foi um bom marido, até aquele determinado momento, ele foi um bom marido, ele foi um bom pai. E que a outra pessoa também foi uma boa esposa, uma boa mãe. E a criança, ela é metade pai e metade mãe. E se você falar mal da sua esposa, você está falando mal da metade do seu filho. E ele vai ficar chateado. Está falando mal de metade de mim. E aí a mãe fala mal do pai. Então ele não serve, esse filho não é nada, porque o pai e a mãe são ruins. Então existe essa observação do que existe por trás da situação de fato. Onde aconteceu alguma coisa. E existem muitas coisas que vêm de longe. Suponhamos, uma mulher que vem descendente de uma família que veio de uma guerra, onde aquela mulher que era daquela época da guerra perdeu o marido na guerra e teve que criar os filhos sozinha. Então ela vai provavelmente se casar com um homem que ou vai morrer cedo ou eles vão se separar cedo. Porque o que existe no sistema? A informação de que mulher forte é mulher que cria os filhos sozinha. Então, às vezes, não está acontecendo nada naquela família, mas de uma hora para outra esse casal resolve se separar, porque existe essa informação do campo. Então, a hora que o Sami coloca isso e começa a mostrar o que acontece por trás, existe a conciliação de chegarem num acordo do que é melhor para a criança. Porque o casal vai continuar ali sendo os pais... Sem precisar de uma decisão judicial, que normalmente não é, às vezes agrada um lado e não agrada o outro. Você acaba chegando em acordos. E aí você também alivia o judiciário, que é super cheio de questões, e aí você pode parar com essa questão, não precisa ir adiante um processo. Entendeu? É por aí que a gente olha, sempre o que tem por trás. E a hora que as partes entendem o que acontece por trás daquela questão, aquilo alivia por dentro. E aí eu falo, puxa vida, eu posso ceder um pouquinho aqui, o outro cede, porque eu entendi qual é a questão. E aí a coisa melhora. Eu queria que você fizesse uma comparação com uma sessão terapêutica normal. Uma terapia convencional... Quer ver, você vai me entender a pergunta, tá. Porque eu quero falar aqui agora sobre percentual de sucesso nas sessões, tá? Então, assim, numa sessão terapêutica, você não consegue, em uma sessão, resolver um caso. Da terapia convencional. Convencional. Sim. Neste caso, a gente já consegue? A gente tem sucesso? Em muitos casos, sim. A terapia convencional, ela olha para a biografia da pessoa. Por isso que demora meses, às vezes anos. Tá? Aqui, como a gente vai para a origem da questão, a gente consegue resolver isso mais rápido. E eu falo que as questões podem ser de 3 tipos. Pode ser o cabelo do Cebolinha. Ela tem uma origem e várias expressões. Então, essa questão me afeta profissionalmente, financeiramente, no meu relacionamento. A hora que eu resolvo essa questão em uma constelação, você resolve tudo. Tem questão que é o cabelo do Cebolinha ao contrário. Então, uma expressão tem várias raízes. Então, você vai precisar de mais de uma constelação para resolver. E eu falo que tem questão que é tipo cebola, que você vai descascando aos poucos. Como é que a gente sabe qual é a questão da pessoa? Não sabe. Você sabe a partir do resultado daquela constelação. Como no caso daquela família de suicidas, por exemplo, foi uma constelação e já resolveu tudo isso. Sensacional, sensacional. Então a gente tem um percentual grande de sucesso Sim. nesse trabalho de em constelação. Vários âmbitos, em vários aspectos.
familiar, organizacional, direito sistêmico, a pedagogia sistêmica, na área de medicina sistêmica. Então, existem várias áreas onde pode ser aplicado. Eu até te comentei lá embaixo que nesses 5 anos que eu trabalho só com constelação, temos 14 bebês. De 16 mulheres que vieram constelar porque não conseguiam engravidar, eu já tenho 14 dessas 16 mulheres, 14 já estão ou grávidas ou com seus bebês no colo. Você tem alguma experiência com céticos? Sim, sim. Porque é até engraçado, às vezes tem gente que fala, Mônica, eu sou engenheiro. Então ele chega com uma visão bastante cartesiana da coisa e 1 mais 1 tem que ser 2. E a gente lida com as variáveis. Né? E a hora que essa pessoa começa a observar... O comportamento humano nunca é exato. Né? Não, muito pelo contrário. É difícil ter alguma coisa que é exata. A gente pode ter uma expectativa, mas muitas vezes ela é frustrada. Então, a hora que essa pessoa, que é mais cética, ela participa de um grupo, ela percebe o funcionamento do campo, ela entrar como um boneco para representar e perceber aquilo acontecer dentro dela, que ela começa a chorar, às vezes, ela se sente atraída a abraçar uma pessoa do campo, porque ela não está agindo como ela mesma, mas como alguma pessoa que ela foi colocada do campo daquela família que ela está exercendo a representação. Muito bem, muito bem. Para o alcoolismo, vícios, funciona também? Vícios e compulsões são as únicas coisas que o Bert fala, que não existe sempre e nunca. Mas a única vez que ele usa o sempre é que para vícios e compulsões é a falta do pai. Então, como falta o pai, na medida também falta a mãe no coração daquela pessoa, por mais que ela esteja presente, e esse buraco que gera, esse vazio, a pessoa quer preencher de alguma forma. E aí entram vícios, compulsões e, em último caso, a depressão. Na minha liçãozinha de casa está vindo exatamente o que você está falando, porque assim, o alcoolismo e vícios em geral estão sempre... frequentemente ligados a questões de família, né? A origem da família. Isso. Mônica, o nosso tempo foi muito curto, passou rápido, não foi? Sim, verdade. Muito rápido. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer pela sua presença aqui no programa Chave do Negócio. Será convidada as outras vezes para a gente poder falar muito mais, porque tem muito mais para se falar sobre isso. O assunto é vasto, Reinaldo. Tem bastante coisa e bastante aplicação. A aplicabilidade é muito grande. Muito bem. Quero agradecer também a você, telespectador, por ter ficado conosco até agora. Hoje o programa Chave do Negócio foi diferente, foi ao vivo, mas na quinta-feira, às 22 horas, a reexibição deste programa você não pode perder. Então, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.